Olá a todos, sou a doutora Filomena Trindade e hoje gostava de falar sobre os 3 pilares para uma melhor vida, ou seja, uma vida mais saudável, para ter mais saúde. Então, quais são os 3 pilares? Que depois vai haver um texto no fim, olha lá. Então, o primeiro é a alimentação e a nossa nutrição. O segundo é movimento. Depois digo mais sobre cada um. E o terceiro é diminuir os efeitos do stress no nosso corpo. Ou seja, na nossa fisiologia, mas também na nossa mente, porque somos corpo, mente e espírito. Vamos lá ao primeiro: nutrição e alimentação. O que é que o Hipócrates disse? O Hipócrates disse que devemos deixar que a comida seja o nosso alimento e o alimento seja a nossa medicina. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o que nós ingerimos comunica com o nosso ADN e funciona como se fosse um medicamento. Eu sei que nem sempre estamos acostumados a pensar como tal, mas o Hipócrates viveu há muitos anos atrás e já ele falava sobre isto. Isto quer dizer que dentro da alimentação e nutrição há mais 3 subcategorias que eu gostava que implementassem no seu dia a dia. Então, quais são essas 3 subcategorias dentro do primeiro pilar, que é a nutrição e a alimentação? As 3 subcategorias são, em primeiro lugar, ingerir um prato em que a maioria dele está recheado por plantas, ou plant-based, ou seja, legumes, não é? Tudo o que é verde. E também o que é colorido, porque não é só o que é verde. Isso é muito importante porque vai nos dar altos níveis das vitaminas do grupo B, especialmente os folatos. Sabemos que também é alto em fibra insolúvel, mas também queremos comer como o arco-íris, ou seja, diferentes cores, porque cada cor que um alimento, uma fruta ou um legume possui, quer dizer que tem certos nutrientes que nós necessitamos para a nossa alimentação e para a nossa saúde. Portanto, comer como o arco-íris significa, além de ingerir tudo o que é verde, os legumes e as frutas, mas principalmente legumes, porque queremos comer mais legumes do que frutas, especialmente para se temos um problema de resistência à insulina, ou do diabetes, ou do pré-diabetes. Mas também queremos comer o que é vermelho, o que é roxo. E o roxo, às vezes, em certas épocas do ano, às vezes é mais difícil, não é? Os mirtilos, por exemplo, as framboesas que são vermelhas, os mirtilos são roxos, a beterraba roxa, tudo isso vai dar certos nutrientes, não? Ou os antocianidinas, por exemplo, que são um tipo de antioxidante que é muito importante para nós nos mantermos saudáveis. Então, eu falo em porções, mas a pensar que o nosso prato deve ser recheado em maior quantidade de legumes. E a seguir, também queremos ingerir fibra solúvel, porque é a fibra solúvel que vai ser digerida pelas bactérias protetoras no nosso intestino, especialmente no intestino grosso, e vão criar o que chamam short chain fatty acids. Traduzido são os ácidos gordos da cadeia curta que são alimento para as nossas bactérias protetoras que compõem o nosso sistema de defesa. A maior parte do nosso sistema de defesa reside no intestino, ou no nosso sistema imunitário, ou no sistema imunológico. Em que compõem essas fibras? O que é que eu estou a falar? Estou a falar de, por exemplo, a farinha de coco, as castanhas, e em castanha cozida, por exemplo, devemos ingerir umas 4 ou 6 por dia para ter suficiente fibra solúvel, e também a chia, pelo menos 1 a 2 colheres de sopa. A chia é muito rica em proteína, mas também em fibras solúveis. E o que é a terceira? A linhaça. Então, castanhas, chia, linhaça. E a linhaça é particularmente importante ser a linhaça moída. Porquê? Porque há uns certos componentes na casca da linhaça, ou na parte de fora da linhaça, que só o nosso corpo só tem acesso a elas se
forem moídas. Então, 2 colheres de sopa de sementes de linhaça moídas por dia. E qual é o terceiro componente? Então, falámos de legumes e frutas, que sejam a maior parte do nosso prato. Isso quer dizer que o peixe e a carne, por exemplo, ou outras proteínas, deve ser a parte, ocupar o espaço mais pequeno do nosso prato. A segunda é as fibras solúveis e a terceira é hidratação, ou seja, beber pelo menos 2 litros de água por dia. E a água mais pura, mais limpa que consiga. Se for, por exemplo, uma água da fonte, é muito importante. Não tem que ser uma água necessariamente comprada. A gente temos que saber a qualidade dela. Pode ser uma água filtrada, por exemplo, mas 2 litros de água por dia. Então isso compõe o primeiro pilar. Vamos ao segundo pilar. Movimento, dançar, não é? Bailar, mexer, caminhar, fazer caminhadas, nadar, seja lá o que for. O nosso corpo humano foi feito para andar sempre em movimento, não é? Então, devemos ter uma prática de movimentar o corpo diária. E dentro desse movimento há 3 subcategorias que eu gostava que conseguissem implementar na sua vida cotidiana. E uma delas é a mexer de maneira que vamos estimular o nosso sistema linfático. Porque uma coisa que a gente às vezes esquece é que temos 3 tipos de circulação no nosso corpo. Temos as artérias, não é? Que levam o sangue do coração aos órgãos. Temos as veias, que fazem o reverso, trazem o sangue da periferia ou seja, do corpo. Uma perna, por exemplo, regressa ao coração. Mas também temos o sistema linfático, que é o sistema que movimenta ou contém todos os outros líquidos no corpo. Esse sistema linfático não tem músculo nem válvulas. As artérias têm músculo que ajudam a contrair e a levar o sangue onde deve ser. As válvulas, como vêm de fora, ou seja, de um braço, por exemplo, ou dos meus dedos até o meu coração, tem que ter válvulas para conseguir levar o sangue, porque vamos contra a gravidade que existe no mundo. O sistema linfático precisa de movimento, porque não tem válvulas nem músculo. Então é muito importante a gente fazer certos gestos diários que nos ajudam a mexer, a mover os nossos músculos para, em vez, ajudar o sistema linfático a circular. Então, isso às vezes pode ser mesmo uma simples massagem, pode ser a espreguiçar, não é? Fazer alongamentos, muito, muito importante. A segunda parte é os movimentos de andar, ou seja, movimentar o corpo. Não é necessariamente preciso ser com muita força. Isso é o aeróbico, que eu vou já falar. Mas é preciso todos os dias movimentar o corpo, andar, fazer uma caminhada, por exemplo. E a terceira parte é o movimento aeróbico, ou seja, fazer um cross, mas ir de maneira um bocadinho mais rápida, de que o nosso latido do coração aumenta. Então, os 3 componentes do movimento que eu acabei de dizer são, número 1, sistema linfático, número 2, mexer, mover, mas não necessariamente com muita pressa. Nessa parte também seria os exercícios estáticos, ou por exemplo levantar pesos. E a terceira é o movimento aeróbico, fazer algo todos os dias, e sabemos que pode ser mesmo só 7 minutos, não é? Andar um bocadinho mais apressurada, varrer a casa ou lavar a louça assim com mais rapidez, que altera o nosso latido do coração. E então, vamos lá ao terceiro pilar que eu falei, que é reduzir os efeitos do stress no que chamamos corpo. Mas lembrando que somos corpo, mente e espírito, não é? Ou seja, como é que vamos então reduzir os efeitos do stress? Porque vivemos num mundo altamente estressante e nem sempre podemos conseguir baixar o stress, não é? A única coisa que podemos fazer é diminuir os efeitos do stress no nosso corpo, ou seja, podemos mudar a nossa reação, como é que vamos reagir.
E para eliminar, ou melhor dito, baixar os efeitos do stress no nosso corpo humano, e quando eu falo corpo, mente e espírito, é o que eu quero dizer, são 3 dicas que eu tenho para lhe dar. 3 coisas que vamos fazer. Em primeiro lugar, é dormir. Dormir pelo menos 8 horas por dia. Porquê? Porque se não dormimos 8 horas por dia, não conseguimos descansar, nem conseguimos baixar o nosso sistema de alerta, ou seja, ir do sistema simpático para o parasimpático, ou relaxar. Além disso, é durante o sono que nós conseguimos produzir certas hormonas muito importantes, tal como a melatonina. E nesse caso, temos que começar a dormir antes da meia-noite. E o melhor é 2 horas antes da meia-noite, ou seja, deitar 10, 10 e meia, ou mais tardar. Porque é nessas 2 horas, antes da meia-noite, que o corpo consegue produzir mais melatonina. E a melatonina não é só uma hormona, e nem só a hormona do sono, mas sim um grande antioxidante. Ou seja, é que nos ajuda a combater contra células cancerígenas, em baixar-nos o nosso risco de um câncer, por exemplo. Então, dormir pelo menos 8 horas por noite. Segundo, é saber relaxar. Parece um bocadinho ridículo, mas não é. Porque a maior parte de nós, vivendo no mundo em que vivemos cada dia, de que precisamos das coisas ontem, em vez de ser hoje ou amanhã, muitas vezes não sabemos relaxar. E nós, como seres humanos, é muito difícil adaptar de um para o outro. Ou seja, estar num modo muito estressado e de repente relaxar e ir para o mais parasimpático. Porquê? Porque é da maneira que nós somos. Os animais conseguem fazer isso muito melhor que nós. Então, temos que aprender a relaxar. Isto consiste em meditar, rezar, olhar para uma paisagem muito bonita, fazer uma coisa que gosta de fazer. Isso é extremamente importante. E qual a terceira parte? A terceira parte é algo que vem das zonas que eu chamo de Blue Zones, as zonas azuis do mundo. Isso quer dizer, é as zonas, existem 5 no mundo, onde tem a maior porcentagem da população com mais de 100 anos de vida, que vivem até mais de 100 anos e vivem saudáveis, são saudáveis. E isso é querer não ser mais que nós. Pode ser ter a sua religião, pode ser praticar yoga e querer no seu guru, por exemplo. Isso quer dizer que temos que crer que há mais além, não é? Querer não ser maior. Não precisamos necessariamente pertencer a uma religião, isso ajuda, mas não é necessário, é só ter a querer, ter essa crença. E pô-la em prática dia a dia, ter a gratidão por estarmos vivos, por hoje nascer o sol, por vermos uma planta bonita, por um pôr do sol ser maravilhoso. A todos os dias, ser grato apenas pode ser por conseguir se levantar, por ver o pôr do sol, como eu já disse, mas praticar a gratidão diariamente. Então, em conclusão, os 3 pilares são: número 1, nutrição e alimentação; número 2, movimento; e número 3, reduzir os efeitos do stress no nosso corpo. Espero que tenha sido útil. Sempre tudo de melhor para si.